mochilers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila, na estrada, em Nova York. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu tô aqui na região do Battery Park, perto do memorial do World Trade Center, com Mariana Fetti. Olá, prazer! A Mari é fundadora da ARP Agency e ela é especialista em marketing de influência e relações públicas e mora em Nova York há mais ou menos um ano. E como uma typical millennial, ela é multifuncional, já trabalhou em várias áreas da moda, como visual merchandising, design, marketing e por aí vai. Ela vai contar hoje pra gente um pouco mais sobre isso. E a Mari já teve outras experiências aqui nos Estados Unidos, em Los Angeles e também em Nova York, alguns anos atrás. E em 2015, ela foi para Los Angeles para estudar moda e também trabalhou com uma marca de luxo chamada Lurelli. E hoje ela vai compartilhar com a gente, então, como é que é o dia a dia dela aqui em Nova York e também toda a trajetória dela lá do início, os primeiros passos na moda, quando ela começou a trabalhar com VM na Zara. Então, Mari, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Deixa um oi aí pros mochilers. Olá, mochilers! Muito obrigada pelo convite, Mari. É um prazer estar aqui. E sair um pouquinho do backstage, Não, né? Total. Eu tava falando pra Mari que eu sou a parte total behind the scenes. Então é difícil pra mim estar na frente das câmeras, mas assim, foi um convite muito especial. E aí eu falei, não, eu vou fazer parte disso. Então, muito prazer estar aqui. Eu fico muito feliz. E, Mari, eu gosto de começar pelo presente. Então, conta pra gente um pouquinho mais sobre tudo que tu anda fazendo aqui em Nova York atualmente. Legal. O meu trabalho é praticamente online, né? Eu tenho uma agência e eu faço de tudo um pouco. Eu comecei fazendo a parte de marketing de influência no Brasil, porque marketing de influência é no Brasil, né? É bizarro que o quão... E não tem como comparar aqui nos Estados Unidos e o Brasil sobre marketing de influência, mas eu comecei fazendo isso e acabei indo porque como eu sempre trabalhei na parte de marketing, eu amo essa parte de branding, de consultoria de marca, enfim, então eu trabalho como um freelancer e com projetos pontuais, contratos. Então a minha vida é um pouco assim, uma loucura, porque eu faço de tudo e eu gosto de falar que tem uma frase que é When I try to describe myself, I'm limiting myself. Quando eu tento descrever o que eu faço, eu me limito. Eu não só trabalho com marketing de influência. Então eu falo que eu sou uma artist. Que literalmente um artista ele faz de tudo um pouco, né? Então eu me considero uma artista. Cara, é muito engraçado isso que tu falou ali sobre o marketing de influência. A gente sabe disso. Eu sou leiga no assunto, mas sei disso assim, meio que empírico, conhecimento empírico, que o Brasil é muito forte nessa questão do marketing de influência. Mas é até engraçado pensar nisso, porque os Estados Unidos é um dos países mais consumistas do mundo, que já talvez o mais consumista do mundo. Por que tu acha que o Brasil é tão especial nesse segmento, comparado com outros países que também são muito consumistas e teriam potencial para crescer muito esse mercado aqui? A resposta é simples, Instagram. Instagram no Brasil nem se compara em outros lugares. O brasileiro pode perguntar para qualquer artista, eles amam fazer show no Brasil, porque um show quando você vai no Brasil e um show nos Estados Unidos é totalmente diferente. No show aqui a galera fica mais comportada, mais assim, e o show do Brasil é a galera se entregando. Então o brasileiro ele é apaixonado, né? Então eu acho que essa é a diferença, assim, é pelos brasileiros. Então os brasileiros amam o Instagram. Quando você vai no perfil de alguém famoso é Come to Brazil, Come to Brazil. Então assim, por esse motivo, assim, pelo Instagram, o brasileiro você vai fazer uma propaganda de uma caneca, todo mundo comenta, todo mundo assim fala sobre aquilo, então eu acho que é por esse motivo, assim, que no Brasil nem se compara, assim. Então pela cultura do povo e também pela essa conexão com as redes sociais, Total, né? Total. Muito bom. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a tua trajetória. Quais foram as coisas mais marcantes da tua vida que te trouxeram até onde você está aqui hoje? E eu gosto de começar
pela pergunta: o que tu queria ser quando tu era criança? Uau, amo essa pergunta. É engraçado, eu não lembro assim de uma profissão específica, mas o que eu lembro muito é que na escola eu era péssima na escola. Eu assim repeti 2 vezes. Sério? E assim, e hoje explica muito do que eu faço, Olha que história incrível assim, porque eu só conversava. Eu era a pessoa que assim, eu não gostava de estudar, eu ficava conversando a aula inteira, levava advertência por conta que eu ficava batendo papo. Sim. Então assim, eu sempre fui essa pessoa que eu sou muito comunicativa. Então eu amo conversar, eu amo saber história. Então eu passava o dia conversando e por isso que eu ia super mal. E aí aconteceu que na faculdade foi ao contrário, assim, eu me destaquei muito na faculdade, porque na faculdade é algo que você estuda o que você quer estudar, você escolhe estar ali, né? Escola não, você é obrigado a estar ali. Então, assim, eu acho que o que eu faço hoje nessa parte de comunicação, de trabalhar com comunicação, tem totalmente, é tudo ligado, assim, sabe? Por eu sempre ter sido essa pessoa, então eu acho foi esse o caminho, assim. Só que moda, eu entrei na moda, assim, eu trabalho com moda faz mais de 10 anos, mas hoje eu tô mais focada nessa parte de comunicação. Eu me formei em marketing, mas... Esse foi o teu curso, tua graduação no Brasil? Foi, marketing. publicidade, criação e marketing, né? E eu quis fazer marketing porque eu pensava assim, eu gosto de moda, será que eu faço moda? É super difícil, né? Você escolher um curso para você fazer. Sim. E eu escolhi a parte de marketing porque eu acho que marketing envolve muita coisa. Você pode trabalhar em várias áreas. E como eu não gostava, tipo assim, eu sempre gostei de muita coisa. Então, na verdade, a minha primeira faculdade foi design de interiores. Sério? E aí eu parei e falei, não, eu vou fazer design de interiores, mas quando eu for mais velha. Primeiro eu quero fazer publicidade e marketing. Aí eu mudei para marketing. Aí tu aprende como fazer a publicidade da tua empresa e faz uma empresa de design de interiores. Exato, porque marketing, assim, você acaba podendo ir para vários lados, né? Sim. Então aí eu falei, não, primeiro eu vou fazer marketing. Na época eu fiz um curso, eu acho que cursos me lideraram, iam me mudando a minha rota, assim, porque foi quando eu comecei a fazer um curso de publicidade, cinema e TV. E aí eu vi que eu não era na frente das câmeras, porque eu falei, não, eu sou totalmente behind the scenes, porque eu fui fazer um monólogo pra Malhação. Olha Sério? essa história. E aí o diretor, ele falava, Mari, não, você precisa estar na Malhação. Isso, nossa, anos atrás. Mas você tinha pensado em ser atriz alguma vez na vida? Então, ou foi incentivada só por porque professores? na verdade a mãe da minha amiga, ela era modelo. E ela falou, Mário, você precisa ser modelo, eu quero te colocar na agência, só que aí eu ia ser nessa parte comercial. E para ser modelo comercial, você precisa, né, tá na frente das câmeras. E eu era muito ruim. E aí foi aí que eu fiz esse curso. E esse curso, o diretor, eu amei, eu fiquei super amiga do diretor. E ele falou, Mari, você é totalmente behind the scenes, você tem que fazer publicidade. Foi aí que eu fiz publicidade. Então, assim, eu fui muito incentivada por ele, assim. E hoje Mas é interessante, o feedback que ele te deu foi assim, você é boa nisso. Ele não te falou, você não é boa naquilo. Não, exato. Porque, assim, eu amava a parte de, tipo assim, de produção. Então, o que eu era ruim era porque, assim, que eu falei, não, eu não sou... E foi uma decisão minha. Foi quando eu fiz esse monólogo, ele queria porque queria que eu fizesse esse monólogo para Malhação, e quando chegou na frente eu não consigo decorar coisas, então eu sou muito espontânea. E aí eu simplesmente não decorei, eu não consigo, eu tentei decorar, quando chegou na frente da câmera eu bloqueei. Travou. Aí eu falei, não, eu não consigo. E aí na minha cabeça eu coloquei isso que não conseguia, e aí ele falou, Mari, você faz publicidade, e aí eu fui fazer publicidade, eu amei, assim, e aí o que acontece, como eu sempre gostei de moda,
eu sempre fiz cursos nessa parte de moda. Então eu falei, tá bom, eu vou escolher uma faculdade, mas o que é importante é a carreira, é onde você trabalha, né? Então Sim. você vai construindo. E eu acho importante, super importante, a gente sempre estar estudando, né? Então, assim, isso é algo muito... Não importa muito a faculdade que você faz, eu acho. O que importa é o seu trabalho e é você estar sempre estudando. Sim, eu mesmo, por exemplo, eu queria fazer faculdade de jornalismo, sempre quis fazer jornalismo, porque eu queria trabalhar com jornalismo de moda quando eu era nova. E aí eu fiz um curso mais curto, não era tipo super curto, era um curso de 2 anos, um curso técnico de moda. E aí eu comecei, porque a minha ideia era essa, saber falar sobre moda, saber moda, e depois fazer jornalismo pra saber do que eu tava falando. Só que eu, nesse meio tempo, eu acabei gostando do design, e mudei totalmente o caminho, e agora, tipo, 10 anos depois da minha trajetória como designer, eu tô voltando para essa área da comunicação, né? Não foi desperdiçado, uma hora você usou, exatamente. Imagina, e eu aprendi uma coisa completamente nova que eu acho que eu não teria descoberto em mim se eu tivesse começado como jornalista. Acho que hoje em dia eu não me vejo uma pessoa muito tão séria escrevendo jornalismo de moda tão sério. Então, talvez... Nem gosto de falar, tipo, que eu quero jornalista agora, talvez mais parte de comunicadora de moda. Incrível, legal. Vamos por esse caminho, né? Mas queria saber um pouco mais agora sobre a trajetória internacional. Não, vamos começar lá do início. Então, qual foi realmente o primeiro passo, assim, o teu primeiro contato com a moda, depois da publicidade? O meu primeiro contato foi uma amiga que ela trabalhava na Zara. E, na verdade, eu comecei na Zara como vendedora. Então, o meu primeiro trabalho foi esse. E eu amo falar isso, porque, assim, tudo que eu faço hoje tem a ver com vendas, né? Sim. Então, tudo tem... Quando você sabe vender uma coisa, você ganhou na vida, né? Porque até mesmo tudo quem não é empreendedor precisa saber se vender para conseguir um emprego, exato. Né? De alguma forma você vai usar venda. Você se vende, você sabe falar sobre você. Sim. Então, assim, tudo é ligado a vendas. Então, o meu primeiro trabalho foi sendo vendedora. E assim, eu aprendi muito. A Zara é uma escola, né? Então, assim, no Brasil não tinha muitas marcas na época. E assim, eu fui para esse lado do fast fashion. E hoje eu sou muito mais, né, ligada, não tanto no fast fashion, mas assim... É interessante aprender os dois lados, eu acho. Exato. Eu acho que por eu ter percorrido várias... eu trabalhei com uma designer que ela tem um e-commerce, ela é super uma startup, então eu aprendi os processos, então eu fui aprendendo, assim, mas eu comecei numa fast fashion e foi uma escola para mim, porque é uma empresa grande, então eu tive a experiência de trabalhar numa empresa grande. Então esse foi o meu primeiro passo, assim, trabalhar como vendedora, e aí eu fui indo pelo lado do VM. E aí eu descobri o VM e eu entrei na Topshop, né? Eu abri todas as lojas no Brasil, que foram 4 lojas. Nossa. Então eu amei o VM, assim, foi uma das minhas profissões que eu mais me identifiquei. Por quê? Porque VM ele é ligado à moda, a interior design. Então, assim, olha, design de interiores sempre teve ali na minha vida. Mas, assim, e porque você precisa decidir os móveis, né? Porque depende da loja, o VM é diferente. Só faz vitrine, só faz... Então, assim, VM tá ligado total stylist, de você montar os looks, os manequins. Tem a ver com vendas, então é marketing puro, porque é tudo sobre... Eu trabalhei na IKEA quando eu mudei para o Canadá. Que legal! E a minha gerente, ela já tinha sido gerente de VM em outros lugares. E era muito interessante que ela dava... Eu não trabalhei com VM, ela trabalhei como vendedora. Mas por ela ter esse background do VM, ela sempre me dava algumas dicas sobre VM. Legal. Aí teve uma coisa muito interessante que uma vez ela deu pra gente revezar, né? 2... contadores de pessoas, de passos, sabe? Aqueles passos. Aí tinha que ficar contando quem ia pro lado direito e quem ia pro lado esquerdo, qual lado estava mais atrativo. Sim, é muito interessante. É todo um estudo, assim, é muito legal. E Mari, tu chegou a fazer algum curso de VM ou tu aprendeu tudo fazendo mesmo? Não, é isso que eu te falei, eu não tinha um curso, assim...
A forma como eu entrei na Topshop era, eu já tinha passado um tempo, depois da minha faculdade, eu vim para Nova York fazer um curso de moda. Então eu sempre fazia cursos. Sim. E aí, cursos rápidos, cursos de 1 mês, 6 meses, enfim. E aí eu soube que a Topshop ia entrar no Brasil. Eu falei, eu quero entrar nesse lugar, nem se eu for assim, em qualquer cargo, do mais baixo, tipo, eu tô dentro. Então eu comecei como vendedora responsável, porque eu tinha experiência nas áreas. E aí eu era vendedora responsável, só que antes de abrir, em 1 mês eu já fui promovida. Nossa. A VM e a equipe de VM era uma equipe monstruosa, assim, de tipo 10 anos de experiência. E eu não tinha curso, não tinha experiência. Assim, eu era backup de VM na Zara, o VM da Zara é totalmente diferente. E nem eles nem falam que é VM, eles falam sobre que é coordenação, né? Saí da Topshop dessa forma, assim, dando treinamento para a equipe de gerência. Então, assim, foi um aprendizado foi muito legal, assim. Eu fui crescendo com a marca conforme a marca foi crescendo no Brasil. Sim. E aí eu saí da Topshop, né? Porque a Topshop faliu, eu saí antes de falir e pegando uma oportunidade aqui em Nova York, inclusive, que era para abrir a segunda maior loja do mundo, que era na Quinta Avenida. E aí foi essa minha experiência de ter vindo para cá de novo, porque eu vim para cá a primeira vez estudando. Aí eu falei, não, eu quero voltar para cá de uma forma totalmente diferente, eu quero vir com um trabalho. Então assim, eu plantei no Brasil, né? Eu comecei e foi no Brasil que quando eu tive a experiência de VM, aí eu vim pra cá, né, com essa experiência. Só que aí é começar do zero, né, vindo pra cá é você assim, eu tinha um cargo alto lá e eu era só mais uma VM aqui. Sim. E eu sempre assim, não, tudo bem, eu Mas vou você começar... teve que fazer o processo seletivo de novo? Como que foi? Eu tive que fazer a entrevista, porque assim, a Topshop no Brasil, ela era uma franquia. Então, assim, era... E aqui não? Aqui não, em Nova York não. Tinha alguns lugares no Brasil, tinha várias franquias, no Brasil não, nos Estados Unidos que eram franquias, mas tinha alguns lugares em Nova York que era deles mesmo. E aí só que eu já conhecia o pessoal internamente, então assim, eu fiz entrevistas com pessoas que eu já conhecia e eu só ia ser uma VM, então eles queriam super que eu estivesse aqui, assim. Só que o processo do visto foi bem complicado, assim. E aí eu acabei não pegando essa oportunidade por conta de visto. E aí foi quando minha vida mudou completamente. Falei, ixi, eu vou ter que começar do zero, tudo de novo aqui. Então, assim, foi um processo bem longo, assim. Sim. E aí, então, tu veio pra cá, o que eles estavam querendo conseguir pra ti antes era um visto de trabalho. Isso, foi um visto de trabalho. O que aconteceu foi que o visto de trabalho, o H1B, é como se fosse uma loteria, né? E aí acontece que as pessoas de Londres tinham muito mais privilégio do que o brasileiro. O brasileiro, ele, na parte de moda, ele não é reconhecido, né? Então, assim, eu fiquei lá atrás, na lista, como tinha muita gente de Londres. E assim, eu tinha a experiência, só que eu não tinha... Visto sempre tem vários requisitos, né, para você conseguir o visto. Sim. E aí, por conta que e visto também é muito linkado à sua faculdade. Então, assim, por conta que eu não tinha faculdade de moda, eu tinha cursos. Você me perguntou se eu fiz VM, curso de VM. Sim, quando eu queria, eu falei, não, eu não tenho experiência, eu vou ter que fazer um curso de VM. Aí eu fiz na Belas Artes, amei o curso. Não lembro quanto tempo durou. E aí eu acabei aprendendo muito mais na prática, assim. Eu aprendi o básico no curso, mas na prática foi onde eu aprendi mesmo. Mas voltando ao que eu tava falando. Não, na realidade agora eu quero mudar já. Eu quero voltar um pouquinho antes na tua história. Tá. Eu quero perguntar sobre as suas primeiras experiências internacionais aqui nos Estados Unidos. Legal. Eu sei que depois da faculdade tu decidiu passar um tempo fora, estudar moda fora, fazer mais um curso curto, como tu tinha falado, fora. Como que surgiu essa ideia e para onde que tu foi a primeira vez?
A primeira vez eu fui pra Dallas, Dallas? num lugar nada a ver, assim. Nossa. Por conta que eu conhecia... tudo foi assim, conexão, né? Tudo que eu acabei fazendo foi por conta... Eu amo falar isso. Por que você fez a faculdade que você fez? Você viu alguém te inspirou, tudo são pessoas, eu amo falar sobre isso. Então a gente não chega em lugar algum se você não tiver uma conexão. O que me levou a ir para Dallas é porque eu conheci uma pessoa que estudava na faculdade e aí eu fui para fazer inglês lá. Só que aí eu já tinha o plano de vir para Nova York para fazer um curso temporário de moda e aí eu fiz na FIT. E aí eu falei, não, foi uma experiência assim super incrível, só que assim, o frio daqui de Nova York, eu falei, não consigo, foi a primeira vez, Sim. assim. Então, em Dallas eu só fiquei 2 meses, e eu fiz mais por inglês, para aprender inglês. Vim pra cá, e aí aqui eu fiquei 6 meses, não durei no inverno. Eu falei, não consigo ficar no inverno, eu sou do Brasil. Do que, Mari, que tu fez? E eu fiz curso de cores, era ligado a cores, assim, é um assunto que está muito em alta hoje em dia, né? Exato, e na época nem era, assim, eu falei, nossa, que curso que eu vou escolher, assim, e foi um curso aleatório, na verdade, por conta do período, assim, eu falei, não, então é esse. E aí era um curso super curto, e aí eu fiz esse curso, só que aí eu queria estender, assim, para fazer talvez uma pós, só que acabou que eu fui embora, né, não aguentei o inverno, e aí voltei pro Brasil. E nessa que eu voltei pro Brasil foi quando eu peguei o trabalho da Topshop, voltei pra cá com a experiência. E aí eu comecei, já que não deu certo, né, trabalhar na Topshop, eu fui trabalhar numa empresa na Lurelli, que é uma marca de e-commerce, que é uma designer, que ela tem uma loja online. E com ela eu aprendi toda essa parte de produção, de estilista mesmo. Isso, né? foi em Los Angeles? Isso foi em Los Angeles. E aí em Los Angeles eu aprendi muito sobre tecido. Então toda a parte que eu sei de tecido é tudo em inglês, assim, porque eu aprendi com ela. Muito então, bom. assim, foi uma experiência muito legal, assim. Eu trabalhei com ela durante 1 ano. Sim. E... Mas você primeiro escolheu a cidade e depois conseguiu o emprego, ou você primeiro aplicou para o emprego e a cidade foi consequência? Nossa, é difícil essa pergunta, porque eu acho que foi assim, eu fui indo. Na verdade, eu escolhi Los Angeles porque eu vim para Nova York, eu falei, o inverno estava chegando, eu falei, eu vou passar o inverno em Los Angeles. E Califórnia não tem clima melhor que existe no mundo, né? Califórnia, eu sou apaixonada pela Califórnia. Então, assim, eu fui para Los Angeles por conta disso. Entendi. Só que acabei que eu fiz conexão lá. E quando eu vim para Nova York, eu falei, gente, não, é Los Angeles. Eu amei Los Angeles. E aí eu decidi ficar em Los Angeles. E aí apareceu essa oportunidade com a Lurelli, então eu acabei ficando em Los Angeles. Eu acabei fiquei 6 anos lá. Nossa, 6 anos? 6 anos. Então foi assim, vou ficando. E eu sou apaixonada por LA, assim. LA é um estilo de vida totalmente diferente de Nova York, né? Quer Nem dizer, se compara. Eu acho que sim, né? Pelo que eu passei lá, nunca morei lá, mas tenho vontade de morar na Califórnia algum dia. E como é que era o teu dia a dia lá nesse emprego? O que tu fazia? Pelo que eu entendi, era mais uma área da moda que tu estava explorando, diferente do que tu estava fazendo no Brasil, né? Sim, total. Eu comprava tecido, então eu fazia toda a parte de produção, de gerenciamento das seamsters. Nossa, era feito lá em Los Angeles? Lá em Los Angeles. Sério? E era feito gowns, vestido de noiva. Nossa. E tinha uma costureira que ela era tão boa que ela fazia um vestido de noiva em 3 horas. Mari, isso é muito raro. Não, ter muito, produção nos Estados Unidos. muito. Mas em Los Angeles, assim, muita coisa made in LA, eles falam, né? Literalmente, tipo, eles gostam. É um orgulho, né? É um orgulho. Quando você vê ali a tag Made in LA, nossa, eu vou comprar. Tem gente que, ainda mais na Califórnia, eles só compram coisas que é feito ali, sabe? Então, eles são muito ligados a isso, assim, né? Sustentabilidade, enfim. Não sei se já foi na Reformation. A Reformation, eles têm você pode boocar para você fazer um tour
pela Fábrica? fábrica, Sério? warehouse. E é assim, é incrível. Você vê que é tipo assim, gigantesco. O processo é muito legal, assim. Gente, vou marcar. Não, marca. Quem estiver passeando pelos Estados Unidos, tá aí uma dica já. Tá aí uma dica, porque que assim, legal. você marca pra você conhecer a warehouse, é gigantesco, assim, é muito legal. A Então, empresa que Los eu trabalho, Angeles... eles fizeram uma colaboração com a Reformation. Ai, que legal. Linda, ficou Não, muito eles bonita. têm muito sobre sustentabilidade, assim, a empresa em si é muito incrível. Sim. Desde o papel higiênico que eles usam, assim, é uma coisa, assim, muito legal Caramba. da empresa. E aí o meu era muito mais sobre essa parte de produção, assim, sabe? De organizar. Então eu fazia tudo. Eu acho que o brasileiro, ele se destaca nos Estados Unidos. Total. Porque americano é muito... Eu sou jornalista, então eu só vou fazer aqui... Eu só vou fazer a minha profissão. O brasileiro, ele vai... Não, eu vou fazer podcast, eu vou fazer... A gente... Multifuncionais. Multifuncional. Então eu acho que é por isso que o brasileiro aqui dá muito... Quando dá certo, assim, Sim. sabe? Imigrantes, muitos imigrantes, eu acho que brasileiros se destaca. E também eu acho que imigrantes em geral, alguns deles têm essa mentalidade. Eu trabalhei numa empresa que fazia chapéus para criança, eu era designer lá, só que eu também abracei... Eu tinha vários chapéus, como falam, né? Eu tava ali equilibrando vários pratos na mesma empresa. Eu era a única designer, mas eu cuidava de toda a parte de ensaio fotográfico, de marketing também, digamos assim, né? E o dono da empresa era imigrante. Ele não era brasileiro, mas ele também era imigrante de outro país. Então, ele também se mudou pra lá pra, tipo, começar a vida do zero, sabe? Sim. Então, ele tinha sangue nos olhos, eu tinha sangue nos olhos. Legal. Então, por isso que dava certo, assim. Mas, realmente, é unânime, né? Isso que o brasileiro destaca, a gente tá disposto a fazer várias coisas e aprender várias coisas ao mesmo tempo. Não, e porque eu sempre falo, ainda mais em Los Angeles, Nova York, que são cidades muito grandes, as pessoas vêm pra cá pra trabalhar. Então, assim, tá todo mundo correndo. Eu acho que o imigrante, ele tem que correr mais rápido do que tá todo mundo correndo. Então, eu acho que por isso que a gente acaba, não, eu vou fazer isso. Me dá isso que eu vou fazer. Então, eu acho que isso é muito importante. Sim. Quando você faz isso, você acaba se destacando de uma forma, assim... Você falou que ele era imigrante, a minha chefe também. A designer, ela era imigrante também. E ela falava, gente, eu amo trabalhar com latino. Eu só quero trabalhar, ela falava, eu só quero trabalhar com latino, porque latino tem esse sangue nos olhos mesmo, né? Então, assim, foi uma experiência muito incrível. E qual foi o próximo passo depois disso, Mari? Depois disso, eu conheci uma menina, tudo sobre pessoas. Eu conheci uma menina que ela hoje é minha irmã, minha melhor amiga. E ela falou, Mari, vamos começar uma marca? Meu sonho é ter uma marca. E eu sempre trabalhei com empresas, eu tinha essa mentalidade assim, eu quero trabalhar numa empresa grande, ter um cargo grande, eu tinha essa mentalidade. E ela é de uma família de empreendedores, então assim, ela falou, o meu sonho é ter uma marca, e eu não era meu sonho, assim, eu nunca quis ter uma marca. Mas tu já tinha todo o conhecimento Mas, pra exato, isso, VM, marketing, exato. Produção, tudo. Então ela falou assim, não, vamos começar. Eu falei, tá bom, eu não tenho nada a perder, assim, vai ser mais uma experiência legal. E eu queria ficar nos Estados Unidos, então eu falei, não, eu vou fazer isso, vamos começar essa marca. Só que foi, assim, um desafio gigantesco, você começar um negócio no Brasil. Fazer? Era uma marca de roupa. De roupa casual? Era de casual. festa? Chamava Labels of Freedom, porque ela é uma psicóloga, então ela queria trazer a psicologia dentro da moda. Nossa! E aí assim, tinha um conceito muito legal, porque eu pensei que era Freedom, questão dos Estados Unidos, porque não, aqui é the land não, não tem nada a ver. Era Labels of Freedom, porque não importa qual label que te colocaram na sua vida. You are free to choose your own label. Nossa! Então tinha uma mensagem muito legal, assim. Então, assim, eu pegava jaquetas que eu comprava em flea market e eu customizava. Eu trabalhava muito com essa parte de customização. Então eu escrevia mensagens, tipo assim, you are free. E quando você comprava uma peça, vinha com uma label
tinham várias labels diferentes. E aí era You Are Free, e era uma mensagem, assim. Então era tudo sobre mensagem, assim, e mensagens positivas, porque Sim. ela tem essa linha sobre a psicologia, sobre mensagens positivas de declaração. E aí a gente trouxe isso para a marca. Então, assim, foi um desafio e foi algo muito legal, assim, que ter o meu próprio... Aí foi quando eu aprendi a parte de ter o seu próprio negócio. Quando você tem o seu próprio negócio, você tem que fazer tudo. E eu sou a pessoa, assim, criativa. Sim. Eu não sou a parte burocrática, a parte do dinheiro, das finanças, eu não sou. E aí eu tive que aprender, assim. Porque você tem que aprender, né? E às vezes, eu falo por mim, né? Eu tenho um negócio digital, não é nada físico. O físico é ainda mais complexo. Mas tem dias que eu coloco na agenda, tá, eu vou fazer tal coisa. E aí surge outra coisa completamente diferente, burocrática, que tu tem que fazer naquele dia, que tu tinha pensado que tu ia pegar teu café, sentar, pesquisar. Não, tu tem que cortar tudo, cuida da burocracia agora. Exato. Então, assim, foi um desafio, mas a gente aprendeu muito. Foi muito legal. A gente estava no Fashion District em LA. Meu, que legal. Então, a gente, assim, fez várias conexões. A gente tinha um escritório lá, né? E aí a gente fazia toda a produção lá em Los Angeles. Então, assim, foi algo que a gente começou do zero, né? Então, assim, foi uma experiência muito incrível. E aí nessa parte tu estava fazendo toda a questão do design, marketing. Toda a parte, exato, do Instagram, do site, Sim. photoshoot. E eu fazia isso também na Lurelli, então eu acabei trazendo, assim eu acabei aprendendo essa parte de como fazer um site, como fazer... Então... E como depois de tudo isso, de trabalhar com VM, design, marketing, tu decidiu criar tua própria empresa, tua própria agência, a ARP. Como que surgiu essa oportunidade de trabalhar com marketing de influência? Então, foi um acaso também. Eu fui indo e as coisas foram acontecendo, porque o que aconteceu foi que a gente tinha essa marca, né? E aí a minha sócia falou, não, agora a gente vai levar para o Brasil. Vamos levar a marca para o Brasil. Também? Ela é brasileira. E ela morava 10 anos aqui. E do nada, foi difícil toda a parte burocrática. Quando a gente conseguiu tudo certo, ela falou, agora a gente vai levar pro Brasil. Eu, não quero voltar pro Brasil. Aí eu tinha esse... Aí ela falou, não... é engraçado, porque muitas pessoas optam por começar no Brasil e depois trazer pra cá, né? Exato. A gente fez ao contrário. Só que assim, aí a gente foi pro Brasil. Aí a gente levou a marca para o Brasil. Só que quando chegou no Brasil, todas as meninas que trabalharam comigo na Topshop anos atrás, elas eram influenciadoras. Então eu falei, gente, todo mundo é influencer, todo mundo é famoso aqui. Eu cheguei no Brasil, eu falei, gente, todo mundo é famoso. Eu não sei quem é você, e você é famosa. E assim, eu cheguei na parte do boom, foi no final de 2019. E aí eu falei, nossa, isso daqui... me assustou, assim, ver como todo mundo era famoso. E aí eu falei para as minhas amigas, você pode postar? Pode postar, eu vou te dar de presente e tal. Aí todas elas postaram sold out. Tipo, a gente não tinha roupa, a gente tinha que fazer as roupas no Brasil. Eu falei, gente, que é isso? Uma menina postou e, tipo assim, vendeu tudo. E, tipo, a gente tinha um estoque grande, assim. E aí que eu fui ver essa parte de o que é marketing de influência no Brasil, né? Aí eu falei, gente, sold out. Aí foi quando aconteceu a pandemia, porque isso foi no final, foi em dezembro de 2019. Aí, em fevereiro, a gente tinha que fazer tudo no Brasil. Assim, eu não conhecia nada no Brasil sobre manufacture, sobre toda essa parte de produção. Sim. Então, eu comecei do zero. Eu falei assim, putz, não tô disposta a começar do zero aqui. Só que aí foi muito bizarro, porque aí aconteceu a pandemia, né? Aí eu falei, nossa, então... Aí a gente deu uma pausa, assim, na Labels. E foi quando uma amiga minha, que é influencer, ela falou, Mari, por que você não faz essa intermediação? Você não quer fazer assessoria para mim? Você é super comunicativa, você vai fechar trabalhos com marcas, tipo, para mim, você vai fazer negociação. E eu sou muito boa de negociação, vendedora. Ótimo. Aí eu falei, não, então... O primeiro workshop que eu participei no Canadá,
porque eu ia em vários workshops gratuitos Uhum. lá. Tipo, não comecei fazendo cursos pequenos, porque eu não podia fazer muitos cursos. Aham. Mas o primeiro workshop foi de negociação para mulheres. Com uma mulher que ela era algum cargo importante na Microsoft, eu acho que era, algo assim. Aham. E eu era lá, tipo, super novinha, 20 e poucos aninhos. E esses eventos de empreendedorismo, de negociação, eu acho que são muito legais para tu aprender como fazer. Exato. Para tu aprender como se vender. Sim. Porque todo mundo vai chegar, pelo menos nesses eventos que eu fui, né? As pessoas vão chegar até você e se apresentar. E você aprende, tipo, olha, eu tenho que me apresentar desse jeito. Uhum. Porque é difícil, é outra língua, outra cultura, as pessoas são muito mais diretas, então elas vão ali para fazer networking, esse é o foco, vão para aprender. E uma coisa legal desse evento de negociação para mulheres que eu aprendi, que eu nunca me esqueço, a mulher falou que tipo, as mulheres geralmente têm tendência de chegar numa reunião e ficar muito no seu espaço, não tentar, tipo, ocupar o espaço físico das outras pessoas. Aham. Elas chegam, elas sentam com as pernas cruzadas, elas colocam, tipo, o caderno aqui. Ela falou, os homens, eles são diferentes. Eles chegam, eles sentam assim e espalham todas as coisas e eles estão ocupando o espaço deles ali fisicamente. E isso, Olha. psicologicamente, tem um efeito. Ela falou, então cheguem e mostrem, tipo, quem vocês são, tipo, sabe? Tipo, fiquem grandes, tufem o peito, espalhem suas coisas, mostrem que vocês estão ali. Que legal. E aí depois eu comecei a assistir também a série Mad Men, Aham. alguns anos depois, e eu vi alguns vídeos de linguagem corporal que falam que, tipo, ele sempre senta assim, confiante e tal. Mas nada a ver, tipo, incrível. Não, dei um loop aqui não, só pra lembrar dessa... amei. Não, e assim, quando desse você... workshop. Currículo, né? Você vai mandar o currículo em entrevista. O que é entrevista? É você se vender. Então, Uhum. assim, isso Exato. é muito importante, muito. Uhum. Você saber se vender, saber Sim. vender. Então, assim, acabei indo por esse lado. Eu falei, não, vamos fazer um teste. Vamos fazer 3 meses? A gente faz um teste. E eu tava na moda há muito tempo, eu queria explorar outra área, assim. E eu nunca trabalhei com marketing direto, assim. E eu fiz faculdade disso, né? Eu sempre tava muito mais na moda do que no marketing. O marketing era pequenininho. E aí eu falei, e se eu fosse nessa parte mesmo, assim? E aí foi quando aconteceu. Aconteceu um boom, porque foi muito bizarro. O dia que eu falei sim, apareceram mais 3 influencers. Nossa. Mari, você tá fazendo pra tal pessoa. Aí eu, gente, pera, como assim? Aí foi assim... Nessa época tu não tinha nome de empresa, Não, nem nada. aí eu foi falei, tudo... gente, eu tenho que abrir uma empresa. Sim. Então, assim, tá bom, vamos começar aqui. Vamos abrir uma empresa, vamos abrir uma agência, que todo mundo tem agência hoje em dia, mas assim, falei, é urgência. Eu gosto de falar esse nome, é urgência. Uhum. Que era eu e tinha várias pessoas. Então, assim, várias pessoas colaborando, assim. Eu não via como uma agência de ter um espaço. Eu vejo, assim, a gente fazendo um projeto junto. Eu nunca via a ARP como uma agência mesmo, mas uma colaboração, assim, Sim. sabe? E como que é o dia a dia desse trabalho? Eu acho que as pessoas têm muita curiosidade, porque na moda, muitas vezes, algumas pessoas, eu mesma, sei lá, tenho uma visão de que é um trabalho glamuroso, de trabalhar com influencers, mas a gente sabe que tem muito trabalho no backstage. Muito. Como que, talvez até a maior parte do trabalho no backstage, como que é o dia a dia? O que tu faz pra fazer esse trabalho? Eu sou a parte de negociação, né? Uhum. Então, assim, a maioria dos trabalhos vem direto para a pessoa, né? Uhum. Então, eu trabalho com a Mari, aí a marca, a moda na mochila é uma marca. A moda na mochila quer fazer uma parceria com a Mari. Uhum. Então, eu sou essa pessoa que está no meio e aí eu vou negociar. A Mari tem um valor. Então, eu vou... Moda na mochila, quanto você tem, Uhum. quanto você... o que você quer? Qual é o orçamento? Eu quero só fazer um reuse. Essa é muito a diferença do Brasil nos Estados Unidos. No Brasil, você trabalha com trabalhos pontuais. Aham. Eu quero um reels e um combo de stories. Aham. Isso é furada. O que funciona aqui nos Estados Unidos... Tá aprendendo. Não, eu amo falar sobre isso, porque assim, sempre quando eu tenho uma oportunidade de trabalhar com uma empresa no Brasil, eu sempre falo isso. Aham. Eu tento trazer essa cultura que aqui nos Estados Unidos, você trabalha com contratos. Então eu trabalho com a Alu e com a Revolve. Ele é contrato do 1 ano.
Porque não vou ter resultado com um Reels, entendeu? Tipo, tá bom, você vai fazer moda na mochila, um Reels, mas assim... As pessoas vão esquecer e não vão confiar naquele relacionamento. Agora, e se eu né? fizer um contrato moda na mochila com a Mari durante um ano, a Mari sempre vai estar falando. E assim, organicamente, dá muito mais resultado. Então, assim, eu tô aqui com a caneca da moda na mochila. Então, a pessoa vê, a Mari usa moda na mochila. Legal. Então, assim, isso traz um resultado muito... E é um processo de, assim, não é instantâneo que você vai ver resultado. Você vai ver resultado, assim, lá na frente. Então, a pessoa... Eu que sou sua fã, que sigo você, eu vou falar, nossa, a Mari usa mesmo moda na mochila. Vou comprar aquela caneca. E aí, então assim, essa é a diferença do Brasil e dos Estados Unidos. Aqui é totalmente diferente, assim. Não, e aí eu comecei... Na questão de que aqui eles entendem mais a construção ou eles A construção sobre o trabalho, o contrato, entendeu? Então, eu fechar uma marca com você com um contrato de 1 ano. Ah, entendi. E no Brasil, não, é um Reels, então é uma loucura no Brasil. Então, assim, tipo, apareceu um trabalho de tal marca. É um Reels, consegue fazer para amanhã? Não, imagina, exato. Você acha? Porque a influencer, ela tem todo um schedule e assim, tem a parte de trás de tipo assim, ela precisa, tem o backstage, muitas... E isso é muito relativo, o seu valor pode ser 10 e o meu 100. Por quê? Porque às vezes você faz tudo sozinha. Sim. Só que eu tenho uma equipe. Então, tipo assim, eu tenho que pagar fotógrafo, eu tenho que pagar edição, eu tenho que pagar, tipo assim... Então, depende muito do influenciador. Não tem como você comparar. E eu acho que no Brasil eu vou pegar o valor ali que tá mais baixo, vou fechar com essa pessoa. Mas não é assim que funciona. É todo um estudo, e eu gosto de trabalhar com estudo de arquétipo, de você, de estudar mesmo a marca e a pessoa. Não, essa pessoa com a marca tem totalmente a ver. E aí eu vou saber defender, vender, de tipo assim, olha, a Mari é essa pessoa que ela tem isso, isso e isso, tem toda a ver. Então assim, eu faço essa parte da negociação. Muito legal. Então é muito troca de e-mail. É totalmente e-mail. Aí tem as reuniões, que aí você faz o briefing, né? Sim. Tipo, o briefado. Tem influencer que gosta de fazer o briefing, tem marca que já chega com o briefing pronto. Então não tem uma fórmula. Eu acho que depende das pessoas que você trabalha. Então, assim, eu trabalho com pessoas específicas diretas e pessoas que eu faço parceria. Então, tem influencer que eu não trabalho, não sou assessora dele, mas se eu conseguir um trabalho, eu, tipo assim, fechei, a gente tem uma parceria. Então, meu trabalho, assim, não existe uma fórmula, é totalmente comunicação, relacionamento. É muito legal ouvir isso, Mari, porque a gente tá nesse boom do AI, né? E todo mundo se questionando se minha profissão vai ser substituída por um AI ou não. Às vezes, para quem é designer, algumas partes do teu trabalho vão sim ser substituídas por AI. Mas pelo que tu tá me falando, a tua profissão não é nada substituível por AI. É completamente entender as pessoas, as emoções, os arquétipos. Sim. Então, para quem tá aí meio na dúvida do que vai fazer, eu acho que a profissão que a Mari trabalha, relações públicas, é muito interessante para uma profissão do futuro que existe há muito tempo. Só que também vai ser uma profissão no futuro porque não tem como ser substituível. Relacionamento. Né? Relacionamento. Eu acho pelo menos isso. Não sei se estou certa. Comentem aí no Spotify que tem espaço para comentar. Então quem tiver na dúvida aí sobre qual profissão você quiser, acho que essa é uma boa opção. Sim, não, foi muito, muito legal, assim, porque tudo é sobre relacionamento, é o que eu tava falando. Então, assim, eu tenho um relacionamento com uma marca, eu posso trazer mais pessoas. Sim. Então, o meu trabalho é totalmente relacionamento. Só que aí foi quando terminou a pandemia e eu abri a agência aqui, nessa parte burocrática. E o meu trabalho eu posso fazer online, da onde eu quiser. Só que assim, Los Angeles, aí eu comecei a vir mais pra cá, assim. E aí eu vim mesmo em julho do ano passado, fez um ano agora. Ah, tu começou lá em Los Angeles? Não, eu comecei no Brasil fazendo marketing de influência. Aí eu tava na pandemia foi o boom que deu super certo o marketing de influência. E na pandemia tu tava morando no Brasil? Tava morando no Brasil, fiquei presa, não podia, né, vir pra cá. Sim.
tudo fechado e assim, deu super certo. Eu tava trabalhando muito na pandemia, muito. Algo que foi o que eu te falei, foi acontecendo, sabe? E eu acho que a vida é sobre oportunidades. Você estar aberto a oportunidades. A oportunidade sempre vai ter oportunidade. Eu tava ouvindo esses dias a Raquel Sabino, ela é jornalista de moda e ela mora em Londres. Já entrevistei ela aqui no podcast. Eu tava ouvindo uma live, uma conversa falando que a vida inteira dela, ela foi muito sobre tentar traçar um plano e seguir um caminho linear. E aí, conforme os anos foram passando, ela foi percebendo que não tem como, porque as oportunidades chegam até você e você tem que abraçar às vezes e tem obstáculos no meio do caminho. Então, muito interessante. Não, isso. que nem, não tem como. Eu tenho uma marca de roupa que física, online, acontece uma pandemia. Que a gente tem que se adaptar, né? Então, apareceu uma oportunidade de que uma pessoa veio, vamos entrar, entendeu? Vamos fazer um teste aqui. Deu certo? Vai, só vai, entendeu? Sim. Então, eu acho que o que aconteceu foi muito isso, assim, pra mim, sobre oportunidades. E aí, eu vim pra cá mesmo em julho, e aí eu falei, não, eu quero transicionar, assim, trabalhar muito mais aqui do que no Brasil, assim. Com marcas daqui ou influencers daqui? Both, os dois. E aí aqui eu trabalho muito mais na parte com modelo, porque assim, aqui é bem separado. A modelo da agência de modelo só vai fechar trabalhos de modelo. E eu vou fechar os trabalhos de redes sociais. Então, tipo, eu cuido da parte do Instagram, do TikTok. Entendi. Então, eu fecho essa parte, entendeu? Então, você pode ver que é totalmente diferente no Brasil. Então, eu fui me adaptando, assim. E aí, eu fui trabalhando como essa parte de freelance mesmo. E aí, entra a parte do empreendedorismo. Quando você é dona do seu próprio negócio, é bem difícil. Sim. Então, assim, você tem que... É um desafio, né? E aí eu fui mais nessa parte do empreendedor, que antes eu queria trabalhar numa marca, numa empresa. A vida foi me liderando mais para essa parte do empreendedorismo, né? Sim. E por que Nova York ao invés de Los Angeles para a questão da agência hoje em dia? Na verdade, eu trabalho muito mais em Los Angeles do que Nova York. Olha só. Só que meu namorado tá aqui, então a vida me manda mais pra cá. Mas assim, eu tô sempre nas duas, assim. Legal. Eu acho que o meu trabalho é muito sem fronteiras, né? Porque eu tenho marca na Europa, então eu acho que é tudo online. Por isso que pra mim foi assim, um trabalho dos sonhos, porque eu posso estar trabalhando daqui, desse parque, eu tô trabalhando. Então, eu tô trabalhando no meu celular, não preciso estar no meu computador. Então, assim, meu trabalho é muito flexível. E aí acabou que eu vim pra cá por essa parte, Nova York, e meu namorado ele foi transferido pra cá, ele também trabalha na parte de moda. Sério? Sim, ele faz, ele trabalha na Fendi, ele é arquiteto, então ele faz as lojas e a gente se conheceu assim, eu montei uma loja da Fendi. Eu montei a loja que ele fez, então foi uma história bem legal, assim. Sério? E aí Conta mais, então, como é que foi essa experiência? Não, foi uma experiência, assim, que eu não estava trabalhando com VM fazia muito tempo. Tá. E apareceu uma oportunidade um projeto, tipo, curto de contrato. Só de 3 dias para eu montar uma loja da Fendi em Los Angeles. Eu tava em Los Angeles ainda e eu tava em Los Angeles isso foi ano passado. Só rápido, eu fui para um evento de uma marca que eu trabalho. Sim. E aí tava lá em Los Angeles e aí apareceu essa oportunidade de eu montar a loja da Fendi. E tu viu essa vaga, tipo, no LinkedIn? Não, na verdade, eu tenho cadastro em várias empresas, assim. E aí eu tinha cadastro 24/7 Talent. Sei, conheço. E aí é como se fosse um LinkedIn, né? Mas eles são uma empresa de RH que eles conseguem trabalho para você, né? Meio que isso. Nossa, muito legal. E aí meu currículo tava super desatualizado e tava como VM ainda. Sim. E aí eles falaram, Mariana, tem essa oportunidade. Eu falei, gente,
É incrível. Não, só que não, eles não falaram a marca. Aham. E eu fiz 3 entrevistas sem saber a marca. Eu sabia que era uma marca de luxo. E aí eu falei, não, tá bom, vou fazer aqui. E aí aconteceu que eu peguei esse trabalho e foi uma experiência incrível, assim. Foi uma temporary store. Porque eles estavam reformando a loja mesmo, em Costa Mesa, e aí eles iam fazer só essa loja temporária. Então eu montei toda essa parte, a vitrine. Caramba, eu montando. Então eu nunca tinha tido essa experiência de mercado de luxo. E aí foi quando eu trabalhei nessa parte, assim, como VM. Então por isso que eu falo, eu sou tudo. Aparecer um trabalho, eu tô indo, assim, ligado a tudo. E tudo que eu faço é meio que ligado uma coisa na outra, né? Sim. Meu namorado, ele é arquiteto e engenheiro e ele faz os projetos das lojas. Só da Fendi ou várias lojas? Só da Fendi, mas é da América inteira, né? Então, Nossa, assim, ele fez no Brasil, no Cidade Jardim, no Brasil. Então ele trabalha por toda a América e ele foi transferido para cá. Então ele precisa estar aqui. Então eu falo, Nova York é o lugar que, se você quer trabalhar com o mercado de luxo, Nova York. Se você quer trabalhar beauty está aqui, né? Aqui é gigantesco. Só que em Los Angeles é muito mais sobre lifestyle. Sim. Então, tipo assim, a Alo, Revolve, os eventos totalmente lá, assim, marketing de influência, a maioria das influencers estão lá. As modelos antes era totalmente, todas as modelos moravam em Nova York. Acho que depois da pandemia todo mundo migrou para Los Angeles, assim, porque é uma coisa que tem muito trabalho lá. Então, assim, dependendo de qual área que você quer. E eu trabalho tanto, não só na parte de moda. Eu posso trabalhar com marca Nutella, por exemplo. Então, assim, eu trabalho com marcas em geral, não só na parte de moda. Mas se você quiser linkar mais, o mercado de luxo é uma bolha, né? Então, assim, é difícil você entrar nessa parte. Então, se você tem uma conexão, você entra. Então, é tudo sobre conexões, né? Nossa, com certeza. E falando dessa questão de diferença de mercado dentro dos Estados Unidos, no Canadá também é bem parecido, assim. Parecido não, eu digo, também é muito específico de costa a costa a diferença. Lá em Vancouver, que é perto da Califórnia, né, mais perto da Califórnia, também tem muito mais essa questão do lifestyle, tem marcas canadenses que são de lá, que é a Lululemon, por exemplo, ela é em Vancouver, a Aritzia é de lá. E aqui na região perto do Atlântico, em Toronto, em Montreal, são fortes marcas de casacos de frio. A Canada Goose, que eu trabalho, a Macage, que é de Montreal. Então muda completamente também o tipo de trabalho, né? Sim, total. Muito massa. Muito legal que tu tem essa oportunidade de conhecer as duas pontas, assim, dos Estados Unidos. Te dá muito mais bagagem, né, para saber negociar com as marcas. Total. Então é muito isso que aí o que você quer? Quer trabalhar com o mercado de luxo? Então eu vou ficar mais aqui. Não, eu quero focar mais isso. Porque tem como você focar, né, em cada... Só que eu quis deixar mais aberto, assim, porque eu gosto desse lance... Não, eu quero trabalhar online. Sim. Então eu não preciso estar em um lugar. Então tem um evento super legal em Los Angeles. Não vou perder a oportunidade. Miami tem muita oportunidade. Tá assim, crescendo o mercado de moda lá, né? Tá crescendo muito. Então, assim, essa parte de produto é muito lá também. Então, assim, é legal, porque... eu acabo tendo essa experiência de sempre estar viajando. Sim. Eu amo. Eu já entrevistei uma fotógrafa, a Michelle Kadari, que mora em Miami. Não sei se tu conhece ela. Sim. Ela morou em Nova York e ela falou que o mercado de moda está crescendo muito lá. Já entrevistei uma modelo chamada Kate Carola, ela é daqui de Nova York, e ela falou que a maioria dos trabalhos vem de clientes de Miami. Então eu fico bem, assim, curiosa que o mercado de moda de Miami está crescendo, né? E está descentralizando aí esse espaço da moda aqui. E Mari, eu queria saber de ti qual foi, assim, o projeto mais marcante que teu trabalho te beneficiou nesses últimos 10 anos de carreira, assim, qual foi o momento mais marcante, trabalhar com alguma marca ou com algum projeto em específico, ou alguma influencer que tu achou legal?
difícil. Eu acho que cada projeto é bem diferente um do outro, assim. Mas acho que eu vou falar de um projeto que não aconteceu, mas eu posso falar. Tá liberado. Tá liberado? Eu não gosto muito de citar nomes, mas na minha profissão eu tenho que citar, tipo, é meio que isso, né? Só que a Zara ia fazer uma propaganda, foi legal e foi bem... teve algo especial para mim, porque a Zara foi a marca que eu comecei. E então, há 10 anos atrás, trabalhei com a Zara, um pouquinho mais, acho. E aí apareceu a oportunidade com a Maju Trindade, que ela é uma amiga minha também, e aí dela fazer um trabalho com a Zara como influencer. Então foi o primeiro trabalho que a Zara ia fotografar, a primeira campanha que a Zara ia fazer no Brasil, que ia acontecer, que aí eu fiz essa intermediação entre a influencer e a marca. E aí eu fiz toda essa parte, aí a gente gravou em lugares incríveis, uma casa lindíssima em São Paulo, em estúdio. A campanha ficou linda, só que não foi aprovado pela Zara. E aí a Zara da Espanha, né, internacional, e aí o trabalho não aconteceu, não foi para as lojas, porque ia para a loja, e a gente pode falar sobre isso, a Maju até acabou comentando depois no canal dela, que o trabalho não foi para frente, então assim... Mas como que acontece isso, tipo, o briefing... Não funciona. Porque é tudo online, né? Então, assim, a aprovação, a gente tá fazendo toda a produção aqui, tirando as fotos o time de fora, né, da Espanha, tá aprovando ou não. E aí, por conta, não algo específico, mas foi mais por essa parte da fotografia mesmo, assim, tipo, não teve, acho que o fotógrafo não tava, porque a Zara é muito específica nessa parte de branding, né? Você vê uma foto, uma campanha, você sabe que é a Zara. Até tem o Reels, né, de TikTok zoando, tipo, pega essa bolsa e faz uma pose da Zara. Sim, tipo, então assim, bem específico. Então, foi a primeira vez que eles deixaram de fazer lá na Espanha e fazer assim, não, vamos fazer no Brasil. Caramba. Só que não deu certo. Poxa, se vocês quiserem saber mais, então vão no YouTube da Maju para saber mais como que foi esse processo. Contou. E aí ela acabou postando as fotos depois, foi liberado para usar as fotos, não foi... Sim. Então por isso que a gente pode falar, né? Sim, interessante. Mas assim, foi um trabalho muito especial para mim, que não deu certo, mas não é sobre isso, assim, sabe? Eu acho que não é sobre o resultado final, é sobre o caminho, o processo. Nossa, então eu the vejo journey is your reward, uma frase favorita. Então não foi um trabalho que finalizou, eu tenho vários trabalhos que eu finalizei incríveis, mas assim, esse foi em especial porque foi uma pessoa especial que eu trabalhei com a minha amiga e com uma marca que eu comecei. Então assim, representar a primeira campanha feita no Brasil ia ser assim, uau! Então, assim, valeu a experiência de tudo, assim, da equipe inteira, foi um trabalho super divertido, então foi super legal, assim. Esses dias eu estava vendo um vídeo no YouTube de uma pessoa falando sobre portfólios, né, portfólios especialmente acadêmicos, e ela falou que os avaliadores não estão interessados no resultado final. Eles estão interessados no teu processo, como que tu chegou até lá. Olha. Muito legal. Então essa é a lição, assim, que eu acho que fica, sabe? Isso é sobre a jornada, não é sobre... Muito legal, Mari. Uma pergunta bem recorrente, assim, de imigrantes, né? Que estão se mudando para outro país e que estão se preparando para se mudar, é sobre a questão de preparação. Como que tu se preparou para se mudar de país financeiramente, mentalmente? Como que era o teu sentimento em relação, assim, a esse período antes de se mudar? Tu é uma pessoa que se planeja muito ou tu vai e depois pensa no... Eu sou uma pessoa totalmente, assim... eu sou aventureira, sabe? Eu sou, tipo, não, é sobre oportunidades, aparecer essa oportunidade, eu vou. Eu sempre tive a vontade de morar aqui, sempre meus olhos brilharam pra isso, assim. Foi quando eu falei que a primeira experiência que eu teve foi estudando. Sim. E aí apareceu a oportunidade de trabalho. Então eu acho que, aí eu falei, eu vou vender tudo no Brasil, vendi meu carro quando eu vim pra cá pra Topshop.
E visto é muito caro, né? Então, tipo assim, você sempre tem que estar investindo. Então, passei por vários processos de visto, de estudante, de extensão de turista, de trabalho. Então, eu acho que é uma coisa que você tem que se preparar para isso, assim, né? Nessa parte que eu acho que o Brasil me deu instabilidade, o começo para o que eu tô, para eu ter chegado até aqui, sabe? Eu acho que você não fica aqui se você não tiver um propósito. Ainda mais em Nova York. Nova York é uma cidade que, assim, te empurra muito, assim. Se você não tiver um propósito muito específico aqui, você não fica aqui. Então, eu acho que, para mim, foi dessa forma, assim. A vida foi indo e aí no caminho foi aparecendo e foi mudando. Então, eu acho que foi, assim... eu tinha que estar aqui, assim, eu só sei disso, assim, sabe? Eu amo o Brasil, eu sou muito apaixonada pelo Brasil, acho que o Brasil tem coisas incríveis, assim, e hoje eu estou onde eu estou aqui, assim, por ter tido uma base. Eu acho que tudo tem uma base, né? Com certeza. Mari, tem uma pergunta que eu faço aqui, que ela é mais pra ajudar as pessoas que estão ouvindo, porque... Eu não gosto de falar de arrependimento, eu acho que a gente só tá aqui hoje porque várias coisas aconteceram na nossa vida, boas e ruins e desafios. Mas para quem quer seguir um caminho parecido, seja morando em Nova York, nos Estados Unidos, ou trabalhando com PR, tem alguma coisa que tu acha que poderia te ajudar a chegar mais longe ainda? Ou ter percorrido esse caminho com um pouco mais de tranquilidade? Hard question. Não sei responder, eu acho. Eu acho que eu acredito muito sobre você consegue tudo que você quer. Se você trilha, eu quero trabalhar com essa marca, de alguma forma você vai conseguir. Então eu acho que assim, não é o visto que vai te impedir, não é a sua faculdade que vai te impedir. Porque assim, eu acho que são coisas que você acaba... Tem jeito, assim, tem como ir por outro lado, assim, sabe? Tem uma frase que vai em busca, em direção da sua meta. Porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Então você tem que ter uma meta. Mesmo que você não pode mudar, assim, sabe? Eu tinha uma meta, Nova York. Eu passei muito mais em Los Angeles do que em Nova York. E hoje eu tô em Nova York. Então, assim, eu acho que uma meta você tem que ter. E aí, porque o pensamento cria, o desejo atrai, eu acredito muito em física quântica. E a fé realiza. Então, eu acho que, assim, essa frase eu levo para minha vida, assim. Muito então, bom. Se você tem o desejo de vir para Los Angeles, Estados Unidos, eu acho que, assim, uma hora vai dar certo. Hoje, depois de 10 anos, eu consegui realizar de ter o meu documento aqui. Então, assim, demorou 10 anos. A trajetória foi muito longa. Então, talvez tenha um pouco de paciência também no caminho. Exato. Mas a minha experiência não pode ser diferente da sua, que você pode em um ano conseguir. Eu conheço casos de pessoas que conseguiram, assim, deu super certo. Com certeza. Então, eu acho que, assim, não é aquele negócio, não é sobre você conseguir, é o caminho que foi. Então, assim, pra mim foram 10 anos que, uau, quanta experiência eu ganhei, sabe? Sim. Então, é mais sobre isso, assim, não importa... Muito... Não deixar para ser feliz só quando você chegar nesse ponto, mas ser feliz durante esse caminho, né? Totalmente diferente, exato. Porque aí você... meu sonho é para Nova York. Você chega aqui, tá, cheguei. E agora? O que eu vou fazer? Não fazeria. Então é sobre isso, a trajetória, né? Então... Sim, muito bom. Mari, o nosso próximo quadro é o Fashion Library, que é a biblioteca do Moda na Mochila. Deixa pra gente alguma dica de livro, filme ou série. Pode ser de moda ou não. Ai, deixa eu pensar. Tem tantos filmes, eu sou apaixonada por vários. O Intern, pra mim, é um meu Já sonho. Foi falado aqui. Pra mim, o Estagiário, ele é muito um exemplo, assim, de filme, de histórias, assim, sabe? Não importa que ele era super velho, assim,
Ele era intern. Pra mim isso é incrível, porque não importa assim se a pessoa fala, ai, será que eu tô velha demais pra começar? Será que não? Nunca é tarde. Sim. E E algo que caiu minha ficha só depois de alguns anos foi que você pode ser estagiário mesmo não estando na faculdade, né? Na minha cabeça era só tipo, não, tô na faculdade, vou ser estagiário. Mas não precisa, você pode aplicar será que para isso é outros uma coisa estágios. aqui ou no Brasil também? No Brasil também tem como. Eu não sabia, porque aqui eu descobri faz pouco tempo, Sim. inclusive, eu não sabia disso. Se você é designer e você quer descobrir como é que é ser fashion stylist, você pode aplicar para um estágio numa revista. Uau! E assim vai, só um exemplo, Que né? legal! E outro filme, o livro, eu não li o livro ainda, da Nike, né? Que o Air, acho que Sim, chama... aham. Nossa, pra mim é incrível, sobre negócios, sobre marca Sim. também. Esse é outro livro. A história da Disney me inspira muito, então tem um filme que é Wall Before Disney. Para mim esse é muito inspirador, assim. Tem uma pessoa que eu entrevistei que ela trabalhou na Disney por um tempo, naqueles programas de que estágio, legal. sabe? A Vitória Sher, da Não Tenho Roupa. Vou deixar aqui na descrição o episódio dela para vocês assistirem. Ela fala muito disso. É muito, Disney. não, eu acho assim bem inspirador. E o livro que eu tô lendo agora, O Pai Rico, Pai Pobre, esse livro é um Clássico. É um clássico e assim, eu já li assim ele muito tempo atrás, mas eu nem lembrava assim, porque eu tô fazendo agora. Eu acho que é muito sobre mentalidade, assim, sabe? Então, acho que esse é um bom livro. E o Essencialismo. Para mim, esse livro... Todo mundo fala desse livro. Nossa, esse livro mudou minha vida, porque assim, o meu trabalho, eu não sabia muito... Como eu sou freelance, eu queria pegar tudo, assim, sabe? Não sabia falar não. E nesse livro, não, o que é essencial? Eu preciso saber falar não. Então eu comecei a dar vários nãos, assim, depois desse livro. Você começa a se valorizar mais, você sabe o seu valor, E né? às vezes até gera mais desejo para quem está querendo te contratar, né? Exato. Então esse livro, na verdade, se for escolher um livro, Essencialismo. Eu fiquei curiosa para saber um pouco mais sobre aquele livro que tu falou, sobre o backstage. Do Show Your Work. Esse livro, ele é um clássico também, acho que é o primeiro livro dele que fez bem sucesso é o Still Your Work. Still Like an Artist. Still Like an Artist. Tem esse, é o mesmo escritor e tem esse que é o Show Your Work. Depois desse livro, eu também comecei a ver a importância de você mostrar o seu trabalho, porque eu sempre fui behind the scenes. Então eu acabei, eu preciso mostrar meu trabalho. E ainda mais aqui nos Estados Unidos, eu acho muito que é sobre isso, assim, né? Sobre você, sobre portfólio, de você montar um portfólio incrível. Um arrependimento que eu não fiz. Eu nunca montei assim, sabe? Fiz esse trabalho, vou colocar aqui no meu portfólio. A cada trabalho, vou colocar no meu portfólio. Acho que se eu tivesse feito isso, assim, é muito mais do que pegar um dia e você montar tudo. Se você for poucos, isso é muito legal, assim. Então, eu acho que isso é uma coisa bem interessante, sabe? Ele fala muito sobre portfólio. Então, esse livro é bem legal também. Ótimo, acho que você escolheu o podcast certo para começar a mostrar o seu trabalho. Tô já mostrando o meu trabalho. Muito bom. Mari, nosso próximo quadro é para onde que você levaria essa mochila? Então, quero que você me fale 3 cidades preferidas. Pode ser que você já viajou, que você quer conhecer. Uma cidade para visitar, uma para trabalhar e uma para se aposentar. Aposentar a Itália. Tá. Com certeza. Qual cidade? Eu moraria em Firenze. A cidade da moda, totalmente. Você quer fazer pesquisa de moda, Firenze é o lugar, né? Onde nasceu muita coisa lá. Então eu acho que é uma cidade fofa. Para trabalhar, não. Acho que seria mais para se aposentar. Sim. E como inspiração, assim. Lindo. Para pegar inspiração. Tem uma pessoa que mora lá que eu quero muito entrevistar, que é a Consuelo Blocker. Que legal. Ela mora lá e ela já morou nos Estados Unidos quando era mais nova. E já li o livro dela, da família dela, e sou muito fã, assim. Tá na minha lista, assim, se me perguntarem um dia quem é uma pessoa que você
quer entrevistar, acho que Uau, é Consuelo legal. Blocker. Não, e ela mora em Firenze? Mora em Firenze. Uau, é o lugar que eu quero, assim, quero ir, Sim. assim, é meu, não sei meu próximo, mas assim, eu amo. E um lugar, eu acho que, nossa, meu sonho é Japão, eu acho que para essa questão de moda, Japão sempre foi meu sonho, assim, eu nunca fui. Também não, Acho também que é meu sonho. Nossa, meu sonho Eu tô é falando Japão. desde o início do ano que eu vou pra lá. E eu não fui Nossa, ainda. é. Eu quero ir agora em outubro. Não comprei a passagem ainda. Mas vamos lá, fingers crossed, vai dar certo. É, não, vai dar certo, vai dar certo. Eu também, eu quero ir. Talvez o ano que vem, É. Japão, eu acho que esse é um lugar, assim, qual o próximo? E pra trabalhar? Pra trabalhar, não sei. Qual é? Fala você, responde primeiro. A mais comum... Não, eu não quero ser biased. Tipo, mas eu sei que tu trabalhou nas melhores cidades que existem pra trabalhar com moda. São Paulo, Nova York, Paulo. Los Angeles. Se pudesse escolher uma pra ficar a vida inteira, qual seria? Nossa, é difícil. Mundo. Mundo, é um mundo, exato. Não consigo responder essa pergunta, porque... não sei. Acho que os Estados Unidos, pra mim, não mais. Assim, tipo, eu acho que meu tempo é limitado aqui, Sim. sabe? E muita coisa mudou também, então eu acho que não, acho que Europa. Nunca fui pra Amsterdã, então acho que eu quero explorar mais, assim, Sim. a Europa. Eu gostaria muito de trabalhar em São Francisco. Porque eu gosto muito dessa questão da tecnologia, moda. Então acho que lá seria um lugar interessante para eu trabalhar um dia. É que hoje eu vejo mais, assim, qualidade de vida. Então, Sim. pra mim, eu acho que é muito mais sobre isso, assim. Eu acho que com o passar do tempo, né, a gente vai focando mais nisso. Sim. Do que, tipo assim, nossa, eu quero trabalhar, eu quero... Mas, assim, Nova York é uma cidade do trabalho, todo mundo fala, né? Então, assim... Com também certeza. e também depende de qual a sua área, né? São Francisco é total dependendo da área que você trabalha, tipo assim, lá é o lugar. E então, acho que moda não é muito mais aqui. Eu acho que foi, sabe? Então, por isso que vai mudando, né? Não sei explicar. Nunca fui para Paris também, então, assim, é uma cidade... Só que aí tem o lance das pessoas. Então, para mim, morar num lugar... não é só questão... mais do que o trabalho, né? É mais do que o trabalho. Sim. Hoje é primeiro lifestyle, assim, relacionamento. Eu preciso ter relacionamento, então, Muito assim, bom. não é só sobre o trabalho, assim, sabe? Adorei. Também compartilho desse pensamento. É. Eu tenho morado em Toronto há muito tempo já, né? E lá, é claro que a vida de imigrante, tipo, tem alguns anos ali como fala? De se acostumar e de se adaptar. Tem uma amiga minha que ela tá fazendo faculdade, ela fala pra mim, Mari, quando que vai passar essa turbulência? Mas hoje em dia, depois de 6 anos morando lá, eu sinto que eu consigo ter qualidade de vida. Eu tô num trabalho legal. Sim. Que me dá, tipo, tempo pra eu viver minha vida fora do trabalho e fazer meus projetos fora do trabalho. Legal. E até esse foi um dos motivos porque eu decidi me experimentar outro segmento que não fosse design, que fosse pesquisa, desenvolvimento, porque eu sei que designers, em geral, são mais cobrados dentro da empresa e ficam até mais tarde, etc. Então, eu decidi trocar de área para poder me dedicar mais ao podcast e tô numa empresa que é ótima para isso, né? Pelo menos para mim tem sido ótimo. Que legal. E Toronto, ela é uma cidade grande, tem uma carinha de Nova York em alguns aspectos, mas é muito menos agitada do que Nova York. Então me dá essa possibilidade de viver isso, né? Essa qualidade de vida que a gente tanto procura quando vai morar em algum lugar. Algumas pessoas, né? Algumas pessoas estão procurando realmente o agito e as oportunidades. Exato. E eu acho que é igual empresa também. Para mim não é sobre estar numa empresa, nossa, tem um super nome. Não, eu quero saber a equipe, sabe? Tipo, recentemente eu tive uma reunião com a PR da Hermès e eu me apaixonei pela empresa porque as pessoas que trabalham lá trabalham há 11 anos, muitos anos. E tipo assim, é família.
E eles não é igual assim de fashion, um querer subir em cima do outro. Tipo assim, é um environment totalmente diferente. Então eu falei assim, essa é uma empresa que assim, eu iria, assim, Sim. sabe? Então eu acho que a empresa, quando estuda sobre, é importante, sabe? Conhecer alguém que trabalha lá para saber qual que é o environment. Muito não bom. vale a pena só ter um nome de tipo assim... E se não conhecer, vai no Glassdoor para ver as reviews. Exato. Outra coisa que eu fiz também, eu fui no LinkedIn da empresa que eu trabalho hoje, antes de começar a trabalhar lá, eu comecei a ver o perfil das pessoas que trabalhavam lá. Muitas delas estavam lá há muitos anos e trabalharam já em cargos diferentes ou foram promovidas. Então eu avaliei muito isso, eu falei, nossa, então tem a possibilidade de eu aprender coisas diferentes, setores diferentes. Isso e eu tem acho. promoção. Não, isso eu acho que aqui nos Estados Unidos eu tô vendo muito isso. É sobre isso, sobre você crescendo, né? Sim. É bem interessante isso, assim. Dificilmente você vai conseguir uma vaga, tipo assim, já no topo, mesmo que você seja muito top. Eu acho que, assim, é muito sobre você construindo, assim, sabe? Até os trabalhos de verão que os adolescentes conseguem no McDonald's, por exemplo, quando eles realmente vão para o mercado de trabalho para outro setor, para uma empresa que não seja, tipo, de serviços, as empresas avaliam isso. Se quando você foi adolescente, você continuou lá por algum tempo. Olha, que legal. Se você trabalhou nessas empresas por algum tempo para ter experiências diferentes, né? Que legal. Tu falou da Hermès, vou deixar uma dica de podcast aqui. Eu já entrevistei o Robson Oliveira, ele mora em Toronto, é maquiador na Hermès. E ele vem para Nova York sempre para dar treinamento pra galera aqui. Então, ouçam lá o episódio com o Robson. Vou ouvir também. E, Mari, agora chegou a hora de você vender a sua coleção de mochilas. Então, deixa pra gente as suas redes, como que as pessoas podem entrar em contato contigo, qual é a melhor forma, seus serviços. Acho que a forma mais rápida hoje é o Instagram, mas também o LinkedIn é uma coisa que eu tô indo muito, né? Aqui é muito isso, eu aprendi, né? Sobre LinkedIn é uma coisa bizarra aqui. Meu Instagram é Mari, com I, underline Fett, F-E-T-T, meu sobrenome. Não posto muito, sou mais behind the scenes, mas eu tenho meu site, www.arpagency.com. Mari, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, encontrado um espaço na agenda aí, né, em Nova York. É sempre difícil encontrar espaço nas pessoas que moram aqui em Nova York, na agenda delas. Então, muito obrigada, adorei conversar contigo. Amei e todo também. Sucesso com a tua agência. Obrigada. E espero que a gente se esbarre aí na trajetória da moda do mundo afora. Sim, e se alguém também tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem. Eu sou super aberta, Muito assim, bem. amo conhecer pessoas. Eu tenho uma regra, que é toda semana eu tenho que tomar café com alguém. Olha! Isso é, assim, uma regra de vida. Então, Sim. assim, mesmo se for café virtual ou café presencial, mas eu amo conhecer alguém pessoas, novo. assim, com alguém novo. Boa. Então, isso eu aprendi com a Marta, ela é uma professora até da SPM. E ela é super comunicativa e eu aprendi, é uma coisa que eu sempre faço, eu sempre vou tomar café com as pessoas. Eu falo, se você quer ser uma estilista, vai tomar um café com a estilista que você admira, bom. né? Já que tu tá falando sobre isso, eu vou pedir mais uma dica aqui, então. Como que tu chega, como que é o teu approach? Por onde que tu encontra as pessoas? Como que tu manda mensagem pra elas? LinkedIn. Acho que essa foi é o que eu falei, uma dúvida, né? Tipo, como que eu vou chegar e não parecer uma pessoa estranha? Tipo, não parecer um stalker, sei lá, sabe? Sim. Como é que é o teu tipo de mensagem? Então, eu acho que o LinkedIn é muito, muito bom para isso, assim. Eu acho que as pessoas aceitam muito, sabe? Você se mostrar curioso e, eu queria tomar um café com você, vamos, pra gente se conectar. E eu acho que isso é muito, eles têm muita visão aberta, assim. Agora, no Brasil, eu acho que é diferente isso, né? E é muito sobre o Instagram, você vê ali se tem uma pessoa em comum. Se você tiver uma pessoa em comum, eu sou amiga da Mari e tal, eu vi o seu, igual você falou, eu vi a sua entrevista no Estilo The Look, eu vi que a gente tem pessoas em comuns, então assim, eu acho que isso traz assim, uma identificação, né? Não é uma estranha, né? Essa pessoa conhece a pessoa. Sim. Então eu acho que depende muito, ou se for o Instagram
Eu acho que é uma forma legal, ou o LinkedIn, assim. Ótimo, ótimas dicas. E a adorei. melhor dica é, se você quer entrar numa empresa, tem uma vaga ali no LinkedIn, vai procurar RH, manda assim... Sou prova disso, já fiz e deu certo. Não, dá super certo, eu também já fiz isso e assim... Eu mandei pra minha gerente mensagem. Uau, De agora. eu já cheguei a mandar pra todo mundo da empresa quase, não faça isso, mas assim, exato. Seja estratégico, Seja né? estratégico, Muito exato. bom, adorei. Então, gente, mandem mensagens pra Mari. Sim, Mandem mensagens pra mandar. mim, @Moda na Mochila. Espero que tenha gostado desse episódio do Moda na Mochila na Estrada. E se você chegou até aqui é porque você gostou na realidade, né? Então dá 5 estrelas pra mim e pra Mari lá no Spotify. Também tem o botão de seguir no Spotify. Se você está assistindo pelo YouTube, também dá um like no vídeo, se inscreve no canal. E beijinhos e até a próxima! Beijos!